Fala turma, tudo certo? Vou estar aqui começando a parte de linguagens aqui do nosso simulado da plataforma SAD, tá bom? Só fazer um aviso aqui que eu esqueci de fazer na parte de inglês, né? Porque a parte de inglês acabou que ficou toda para mim. Porém, eu dividi o simulado com o Caio Faust, tá? Vocês provavelmente conhecem aí o pessoal que é da plataforma. Vou estar deixando o link aqui na descrição. Mas eu dividi, eu vou fazer as 23 primeiras de linguagens e ele vai fazer as últimas 22, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em alguma questão mais à frente, eu vou estar deixando o link aí embaixo de todos os vídeos aí, tá? E aí a gente vai fazer a resolução aí dividida, tá? Então é isso aí, turma. Vamos lá começar aqui pelas essas questões aqui desse modelo novo do Enem, esse teste LET aqui. Eu vou fazer todas as que envolvem esse texto aqui em um vídeo só, que eu acho que vai ser melhor, tá? Então vamos lá, né? Eu vou começar pelo comando das questões, que eu acho que vai mais rápido, tá? Mas aí você lê o texto, se você já fez, com certeza você leu, né? Eu vou fazendo aqui, eu vou pegando o contexto de cada questão e aí eu vou pegando lá do texto depois, tá? Então vamos lá. No contexto laboratorial do artesão, a noção de hábitos mútuos, então na linha 33 e 34, ressignifica as práticas corporais e concebe essas práticas corporais como o quê? Então linha 33 e 34, né? Vamos lá. E vou pegar daqui de cima, né? Nova, a ferramenta não é nunca um fato. É preciso que se estabeleça entre ela e os dedos que a seguram aquela harmonia que nasce de uma possessão progressiva, de gestos suaves e combinados, de hábitos mútuos e mesmo de um certo desgaste. Cara, o que o texto ele fala desde o início? Ele fala basicamente sobre o processo de você fazer uma ferramenta e que essa ferramenta, eu vou ler aqui, vai. Mas é a criação de um universo concreto, distinto da natureza, que é o dom mais nobre da espécie humana. O animal sem mãos, mesmo nos pontos altos da evolução, não cria mais que uma indústria monótona e permanece no umbral da arte. Não foi capaz de constituir nem seu mundo mágico, nem seu mundo inútil. Podia mimetizar uma religião por meio da dança amorosa ou mesmo esboçar certos ritos funerários. Continuava assim mesmo, incapaz de encantar mediante imagens ou se dar à luz formas desinteressadas. Ele está falando então que os animais, né, por eles não terem mãos, eles não têm, basicamente eles não têm capacidade assim de mudar o mundo, basicamente. É meio lógico, né? Enfim, vamos lá então. Tão logo tenta intervir na ordem a que está submetido. Tão logo começa a introduzir na natureza compacta uma ponta, uma lâmina que a divide e que lhe dá uma forma. A indústria primitiva traz em si todo o seu desenvolvimento futuro. O habitante do abrigo sob a rocha que talha o sílex aos estilhaços e que fabrica agulhas de osso, me causa mais espanto que o cientista construtor de máquinas. Ele está falando o quê? Que quem criou justamente essa questão da idade da pedra e tudo mais, espanta ele muito mais do que o cientista. Vamos ver se ele explica o porquê? Então vamos lá. Ele deixa de ser movido por forças desconhecidas para agir por forças próprias. Antes, mesmo no interior da caverna mais profunda, vivia na superfície das coisas. A ferramenta em si não é menos notável que o uso a que se destina. É ao mesmo tempo valor e resultado. Ei-la separada do resto do universo, inédita. Se a borda de uma concha fina possui um gume tão cortante quanto o da faca de pedra, o fato é que esta não foi recolhida ao acaso em alguma praia. Pode-se dizer que é a obra de um Deus novo, obra e prolongamento de suas mãos. Ele está falando então que o que deixa ele mais intrigado é o fato do ser humano ele ter conseguido romper, né, parar de ser movido ali pela aleatoriedade, criar consciência e começar a fazer as ferramentas, tá? Então, entre a mão e a ferramenta começa uma amizade que não terá fim. Uma comunica a outra seu calor vivo e a molda perpetuamente. Nova, a ferramenta não é nunca um fato. É preciso que se estabeleça entre ela e os dedos que asseguram aquela harmonia que nasce de uma possessão progressiva, de gestos suaves e combinados, de hábitos mútuos e mesmo de um certo desgaste. Então, o instrumento inerte torna-se alguma coisa de vivo. Nenhuma matéria se presta tão bem a isso quanto a madeira, que outrora viveu na floresta e que, mutilada, tratada de modo a se prestar às artes dos homens, conserva sobre a sua forma, sua leveza e sua flexibilidade primitivas. A dureza da pedra e do ferro tocada, manipulada longamente,
dir-se-ia que acaba por se esquentar e se dobrar. Então ele está falando basicamente que a madeira ela tem esse poder e que, na verdade, quando a gente tem a ferramenta, a gente tem tipo uma simbiose entre a ferramenta e a nossa mão. Pura viagem, né? Mas enfim, vamos lá. Questão 6. Vamos começar de verdade agora as questões. No contexto laboratorial do artesão, a noção de hábitos mútuos nas linhas 33 e 34 ressignifica as práticas corporais, concebendo-as como um quê? Então ele fala aqui justamente que é uma coisa progressiva, né? Que a gente vai pegando costume, que a gente vai tendo uma simbiose com a ferramenta ali. Então a atrofia crônica dos membros impostas pelo peso constante da madeira, que viagem, ele não fala nada disso, né? Integração física recíproca forjada entre mãos e matéria. Tá certo. É justamente uma integração, né? Você tem uma simbiose que é recíproca. Tanto a madeira, ele fala aqui depois, inclusive, né? Que a madeira, ela conserva sob outra forma sua leveza e sua flexibilidade. E ele fala que a ferramenta é preciso que se estabeleça entre ela e os dedos que seguram aquela harmonia, né? Que nasce de uma possessão progressiva, de hábitos mútuos. Então é justamente a letra B, integração recíproca forjada entre mãos e matéria. É isso aí. Letra C, repressão do livre raciocínio lógico a fim de imitar a máquina. O que ele está falando aqui? Ele não falou nada disso, né? Não falou nada disso. Letra D, rejeição das raízes orgânicas em favor da excelência técnica. Ele está falando que você vai rejeitar as coisas que vêm da natureza. Outra viagem, né? Padronização rotineira destinada a evitar as intempéries espaciais. O que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? Então a B é a única que faz sentido aqui, fechou? Então B na questão número 6. Vou puxar o resto aqui, tá? Vou para 7 logo. É isso aí. Deixa eu mudar a câmera aqui. No trecho das linhas 28 a 41, a força estética da prosa na representação da lida operária consolida-se estilisticamente por meio do quê? Então vamos lá, o que é prosa? Vocês lembram o que é prosa? É justamente o texto que não é em verso. Então é o texto escrito em parágrafos, né? Então a gente vai ler esse trecho das linhas 28 a 41. Opa, aqui. Entre a mão e a ferramenta começa uma amizade que não terá fim. Uma comunica a outra seu calor vivo e a molda perpetuamente. Nova, a ferramenta não é nunca um fato. É preciso que se estabeleça entre ela e os dedos que asseguram aquela harmonia que nasce de uma possessão progressiva, de gestos suaves e combinados, de hábitos mútuos e mesmo de um certo desgaste. Então, o instrumento inerte torna-se alguma coisa de vivo. Nenhuma matéria se presta tão bem a isso quanto a madeira, que outrora viveu na floresta e que mutilada, tratada de modo a se prestar às artes do homem, conserva sobre outra forma sua leveza e sua flexibilidade primitivas. A dureza da pedra e do ferro, tocada, manipulada longamente, dir-se-ia que acaba por se esquentar e se dobrar. O que ele está falando aqui? Né? Então a gente vai ler as alternativas e ver o que faz sentido. Imposição do raciocínio humano sobre a matéria bruta da natureza. Cara, você pode falar, pode fazer sentido, né? Se eu estou impondo o meu raciocínio humano sobre essa matéria bruta da natureza, você deixa de lado por enquanto. Turma, o OBS travou aqui, voltei. Enfim, exposição do conflito inevitável entre a técnica e o meio físico. Cara, isso é como ele se consolida estilisticamente, né? Então, como que a prosa vai se consolidar estilisticamente por meio da exposição de um conflito. Ele não fala de um conflito em si, ele fala de uma harmonia, né? Romantização da dor física, esquece, não fala nada de dor. Então tira. Eu não sei que essa questão ela tanto abordou de dor física, nada a ver. Atribuição de propriedades biológicas a instrumentos inanimados. Opa, gostei mais. Por que eu gostei mais? Porque se você vier aqui, você vai ver isso aqui, ó. Que em todos os momentos ele fala como se a madeira... Deixa eu mudar a câmera, né? Se a madeira ela tivesse tendo ações, né? Então aqui, ó. Cadê? De hábitos mútuos e mesmo de um certo desgaste. Depois ele vem e fala aqui, ó. A madeira que outrora viveu na floresta e que mutilada, tratada de modo a se prestar às artes do homem, conserva sobre outra forma sua leveza e sua flexibilidade primitivas. Ele está falando de uma
propriedade biológica ali da madeira. É como se a madeira é basicamente a personificação, né? Porque ele fala justamente que a madeira faz isso, a madeira faz aquilo, a madeira não faz nada, a madeira é um objeto. Então, qual que é o mecanismo de progressão textual? Qual que é o mecanismo pelo qual ele se consolida esteticamente, estilisticamente? É a personificação, tá? Então ele fala que, né, nova ferramenta nunca, a ferramenta não é nunca um fato. É preciso que se estabeleça entre ela e os dedos que a seguram aquela harmonia que nasce de uma possessão progressiva e mesmo de um certo desgaste. Então, o instrumento inerte torna-se alguma coisa do vivo. É personificação isso aqui, tá? Então, a correta aqui é a letra D, tá? A letra A, ela fala justamente da imposição do raciocínio humano sobre a matéria bruta. Ele fala um pouco sobre isso, só que a D tá mais certa, tá? A D tá mais certa para esse sentido aqui, justamente porque ela fala mais relacionada à personificação. Essa questão é difícil, isso aqui não é fácil, não. Vamos lá. Formulação de um contraste entre o artesanato e a alta tecnologia. Nada a ver também, né? Ele não fala nada de contraste entre algo feito à mão e tecnologia, enfim. Questão 8. No trecho das linhas 1 a 10, a tese de que a criação humana supera o padrão instintivo dos demais seres ampara-se no quê? Então vamos ler. Linhas 1 a 10, né? É esse início aqui, cara. Basicamente ele está falando o quê? Ele está falando que o ser humano ele tem mão enquanto os animais não têm, né? O animal sem mãos, mesmo nos pontos altos da evolução, não cria mais que uma indústria monótona e permanece no umbral da arte. Não foi capaz de constituir nem seu mundo mágico, nem seu mundo inútil. Basicamente ele está falando o quê? Que o animal ele é um inútil porque ele não tem mão. É como se fosse isso. É claro que não é isso, né? Mas deu para entender, né? Então, inaptidão natural dos bichos para conceber obras de deleite sem uso. Sim. Né? Ele justamente fala a questão da arte. Ele está falando basicamente que os bichos eles não conseguem, cara, fazer nada artístico. Né? Então, é a letra A, com certeza. Aceitação instintiva da opressão física nos ritos para manutenção. Que? Como assim? Né? Então, os seres humanos eles superam os bichos, né? Porque eles aceitam de maneira instintiva a opressão física nos ritos. Nada a ver, cara. Repetição exaustiva dos hábitos biológicos no interior das cavernas. Ele cita isso uma vez no texto, mas a gente tem que entender o que a questão está perguntando. A questão pergunta o quê? A criação humana ela supera o padrão instintivo dos demais seres porque ela se ampara no quê? Na ausência de forte senso motor, é o contrário. Os seres humanos eles têm forte senso motor, né? Na submissão do livre comportamento do bicho aos comandos de tal idioma, de tal bioma. Cara, isso aqui até poderia ser, né? Submissão do livre comportamento do bicho aos comandos de tal bioma. Só que ele fala justamente, ele dá ênfase muito, muito grande na questão dos bichos, eles não conseguirem fazer aqui, ó. Ele não consegue nem o seu mundo mágico, nem nada, basicamente. Então, por isso a letra A. Outra questão difícil, as questões de linguagem desses textos, elas são muito complicadas, basicamente, de você conseguir pegar assim, fechou? Mas é isso, o turma, o vídeo tá muito grande, eu vou parar por aqui, e aí eu abro outro aqui fazendo a 9 a 10, fechou? Valeu!